A senhora teve, nesse diagnóstico, nesse momento aí, que os médicos estão falando assim, olha, vai ser doloroso, vai ser difícil. Teve algum momento que marcou a senhora, assim, talvez de se sentir fraca, no sentido assim, será que eu vou conseguir isso tudo? E algo que motivou a senhora a continuar confiando? Teve um momento que eu falei, nessa cirurgia mesmo, grande, que eu teria que fazer, você vê que eu toda a vida eu peso 48 quilos. E só aqui no pescoço, a doutora Marilda tirou quase meio quilo de pele contaminada. Tirou parótida, eu não tenho parótida. Um monte de coisa que a gente tem por aqui, eu não tenho. Ele arrancou tudo. Ele falou, arranquei e joguei fora. Então, eu teve momento que eu fiquei assim, bem frágil. Aí, esse momento, eu lembrava do eleve meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Lembrava muito disso. Do salmista, nem guerra. Quem é que pode me valer agora? Só o Senhor. Porque humanamente, ele estava fazendo tudo que precisava ser feito. O remédio, o tratamento, o que tinha que fazer, alimentação, tranquilidade. Era Deus, Deus, ele tinha que agir. Sim. E é importante a gente falar, porque às vezes a pessoa assiste a gente, vê a senhora, né? Fala, não, foi tudo bem, mas há momentos nessa trajetória que a gente se sente fraco. Né? A senhora até tinha comentado comigo sobre receber o diagnóstico. É até difícil admitir isso, né? Muito difícil. Eu tentei negar, tentei botar a culpa num coitado do dente, não tem nada a ver. Engraçado que eu já até perdi ele também. Uma coisa que todos me avisaram, você vai perder todos os dentes. Porque a radioterapia, ela tratora os dentes. E eu fiz há mais de 20 anos atrás. Hoje, tem uma maneira de fazer localizado. Eu peguei no rosto todo. Eu fiquei toda marcada, queimada. Parecia que eu tinha sofrido um acidente mesmo, de queimadura. Então, perdi todos os dentes. Mas ficou a vida, né? E foi doloroso, como eles disseram, né? Muito, muito doloroso. Mas, assim, aprendi muito. Essa doença ensinou demais. Então, hoje, muitas vezes, quando eu vejo prepotência, arrogância, a pessoa fala, eu fiz, eu faço, eu falo, meu Deus, menos. A gente não faz nada, né? A gente é tão frágil, a gente não faz nada. Eu imagino receber um diagnóstico desse. Eu, na verdade, não consigo imaginar, para ser bem honesto. E o que passa pelo coração numa hora dessa? Porque quando a gente ouve a palavra câncer, né? A sensação é que a vida se foi naquele momento. Acabou. E você pensa assim, eu não tenho tempo mais. Eu não tenho mais tempo. E isso é difícil para a gente lidar com isso, né? Porque às vezes, nessa nossa arrogância, né, dona Abigail, a gente acha que tem tempo. A gente acha que tem. E não é bem assim, né? O nosso tempo está na mão do Senhor. Na mão do Senhor. Está na mão de Deus. Meu marido não morreu rapidamente, dormindo. A senhora jovem. 42 anos, ele com 52, 53 que ele tinha. Jovem também. Hoje, 50 anos é ser jovem quase. Jovem. Eu peguei o diagnóstico, eu saí andando, eu saí lá do consultório da doutora Marilda, fui andando até na catedral, que eu trabalhava no hospital, subi aquelas escadarias da catedral e fiquei lá de cima olhando e pensando, como é que eu vou falar para os meninos? E como falar para os 3 que tinha 2 anos que perderam o pai rapidamente, chegar e falar, eu vou ter que falar, porque o calvário vai ser longo. Vai precisar da ajuda deles, Precisar. né? Mas tive a ajuda deles, apoio deles, ajuda de muitos amigos. Nossa, Sim. Não vou nem citar nome, porque não esquece, fica alguém de fora. Família toda, todo mundo, né, apoiando. Não, você vai vencer, você vai conseguir. E consegui. E quando ela me passou o resultado do exame, falei, mãe, deixa eu ver. E eu vi lá, adenocarcinoma. Eu estava no segundo ano de faculdade estudando patologia. E aí
Eu chamei meu professor no canto, levei o resultado do exame e falei assim, qual o prognóstico? Qual o tipo de tratamento que a minha mãe vai se submeter? Ele falou assim, olha, o prognóstico dela de aproximadamente, pela ciência, 6 meses de vida. E eu guardei aquilo para mim, eu jamais poderia falar isso para ela, e eu saí dirigindo em prantos para casa. Falei, 6 meses? Meu Deus. Se minha mãe falecer, eu estava no 2º ano de faculdade. Meus 2 irmãos jovens, super novos. Quantos anos tinham seus irmãos? Eu tinha 20, meu irmão 17 e minha irmã 15. É, E bem aí, jovens mesmo. eu falei, meu Deus, 6 meses aproximadamente. Aí, e o tratamento do mais pesado possível, como minha mãe já citou, e com prognóstico não desfavorável, né? Eu falei assim, eu lembro da oração, eu fui dirigindo, chorando e orando. Eu me lembro assim, perfeitamente. Eu falei assim, meu Deus, dê pelo menos mais 2 anos de vida para minha mãe, para que eu possa formar e ajudar meus irmãos a estudar, porque era o sonho do meu pai e da minha mãe. Que ela possa ver, né? Para que ela possa ver e para que eu possa ter meu trabalho, meu sustento, para que eu possa auxiliar meus irmãos. Porque se minha mãe falecer agora, acabou. Sim. Muito difícil para mim. E Deus é tão maravilhoso, e Deus supre tanto as nossas necessidades, Deus não desampara o seu servo, jamais. Eu pedi 2 anos apenas. Eu ia Deus falar isso deu agora. 22 anos Meus já. 22 anos. 22 anos. Que bênção. Então, assim, o que eu queria deixar a todos que estão assistindo é que jamais desista dos seus sonhos, jamais desista da oração, jamais pense que Deus não vai te suprir, porque Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Ele não nos desampara jamais. Sim. Então, assim, para mim o que mais marca é isso aí. Eu ia até te perguntar, né? Porque ela falou do auxílio que ela teve de vocês como filhos, né? Uhum. Você está na faculdade e, ao mesmo tempo, você tinha que fazer o papel de irmã mais velha. Foi pesado. E levar para os tratamentos Foi e pesado. tudo. Como é que foi para você esse tempo? Quando meu pai faleceu, eu tive que tirar a carteira de motorista rapidamente, porque nós tínhamos um carro simples na garagem, mas não tinha quem dirigisse. E aí, quando minha mãe adoeceu, em momento algum eu abandonei a faculdade, continuei fazendo todas as minhas avaliações, participando da clínica, que a gente já tinha clínica, e acordava muito cedo para levar minha mãe para a rádio, para a químio. Minha mãe ficava no hospital, eu voltava, eu ia para a faculdade, orava, pedia, meu Deus, me ajuda, me dê forças para que eu possa levar de maneira como se estivesse normal, porque senão eu iria prejudicar meus estudos. Então, eu ia para a faculdade, na hora do almoço eu voltava, ia à casa da minha avó, pegava o almoço da minha mãe, que era lá no Vila Isa mesmo, levava ao hospital, minha mãe almoçava, eu voltava, almoçava com a minha avó e ia para a faculdade. À noite, eu fazia a janta para os meus irmãos e fazia todas as minhas tarefas também, tanto em casa, estudando, e fazia a janta para eles almoçarem no outro dia. Olha só. E essa era foi uma rotina constante até o fim do tratamento. Afetou a rotina de vocês completamente. Completamente. Muda tudo. A gente se adapta muito rápido, sim, mas é cansativo, né? Muito. Sim. Dá aquela sensação de cansaço. É terrível. E além de tudo, ainda com aquele sentimento de que a qualquer momento minha mãe poderia partir. Então, assim, além disso tudo, todo esse peso na rotina, o peso emocional era muito alto, era muito forte. Mas o que nos sustentou foi a mão do Senhor. Sem a mão do Senhor, é humanamente impossível você passar por isso tudo. Sem o amparo do Senhor, não tem condição. Eu quando ouço coisas assim, eu penso assim, o mais fácil talvez seria, tá bom, vou me entregar. É mais fácil, né? Do que lutar, né? E eu fiquei uma coisa eu fiquei curioso, por quanto tempo você conseguiu manter esses 6 meses guardado com você? Você chegou a comentar com ela? Não comentei. Nunca? Não comentei. Porque eu comentei depois de muito tempo, né, mãe? Eu acho que foi depois de muito tempo. Porque eu segurei isso para mim. Eu falei, não, eu não vou falar, porque vai
vai desanimá-la. Ela vai, claro, né, óbvio, Sim. ela vai deixá-la muito. Os médicos já tinham falado seria um tratamento difícil, que a doença estava no estágio muito avançado, porque já tinha estava já nos linfonodos e a linfa circula o corpo todo. Então, assim, o risco de metástase muito alto. Sim, então, já era o câncer já estava no estágio avançado, não estava no estágio inicial, num local único, né? Então, ele já estava, as células estavam em circulação, né, no organismo. Então, eu guardei isso para mim, mas ela também sabia que não seria fácil, né? Que estava difícil. Estava ouvindo desde o início, né? Sim, que seria algo, mas difícil. Né? Esses 6 meses que o meu professor, que era um excelente profissional nessa área de patologia, me disse, realmente eu guardei para mim. Eu me lembro de abraçar uma mãe uma vez, o filho com câncer, muito jovem, 20 e poucos anos, e eu lembro de estar na casa dela e o pessoal da família receber a notícia na garagem, assim, e eu do lado de dentro com o rapaz, eu e minha esposa. E eu falei para minha esposa assim, eu acho que tá na hora da gente ir embora, porque eu acredito que eles têm alguma coisa para dizer para ele. E eu lembro de sair e a mãe dele me abraçar e falar no meu ouvido, assim, tá no pulmão, João. E aí você vai pro carro assim, igual eu falei, você ouve uma notícia dessa, você pensa, meu Deus, quanto tempo, né? Quanto tempo? E uma coisa que eu queria ouvir de vocês duas, assim, vocês já até falaram, mas quais lições assim mais importantes, dona Abigail, a senhora tirou para a vida, né, nesse tempo que talvez a gente sempre fala sobre valorizar as coisas da vida, mas a gente não valoriza tanto assim, né? Porque a gente vai acostumando, né? Vai levando as coisas. Quais foram as lições mais importantes que a senhora aprendeu nesse período? Olha, uma coisa eu aprendi, é a não reclamar. Eu sou um ser humano cheio de defeito, mas ninguém me vem reclamar. Assim, nossa, que dia, que calor, que coisa ruim. Nossa, isso aí, ninguém resolve isso. Eu não reclamo. Eu aprendi que a vida é um dom de Deus, Ele dá e tira a hora que Ele quer, e que se a gente agarrar nele, Ele vai preservando para que a gente seja luz por onde passa. Viver diante de um propósito. Ninguém pode viver, onde o vento me levar, eu vou. Não. Foca num propósito e com a ajuda de Deus você consegue. Amém. É uma lição que eu aprendi com essa doença toda. Não esmurecer jamais. O que eu mais levo de toda a minha história e de toda da minha família é que a gente deve firmar nossos passos em Cristo e não se abater com as dificuldades, porque Deus é que nos sustenta. Por menor que seja ou por maior que seja a dificuldade, Deus está no comando de nossas vidas. Amém. Tudo vai acontecer de acordo com o propósito dele. E nada do que a gente traçar vai acontecer, vai se concretizar se não tiver de acordo com a vontade dele. Então, isso para mim é a lição que fica. Amém. Bom, eu tenho o costume aqui, de quando a gente vai aproximando do final, a pessoa que está comigo, aproveitar essa oportunidade para poder deixar uma mensagem para quem assiste a gente. Pode ser, dona Abigail, que alguém vai ver o testemunho da senhora deitado numa cama de hospital pela televisão. Ou pode ser que alguém assista o testemunho da senhora daqui uns 10 anos pelo celular. O que a senhora diria, em breves palavras, que a senhora talvez gostaria de ter escutado naquele dia e que a senhora seria capaz de falar hoje, para qualquer pessoa que possa assistir a senhora agora? Nunca percam a fé. A fé é a maior riqueza que a gente tem. Porque quando eu estava para fazer a cirurgia de esvaziamento cervical, me lembro que o doutor Amarildo falou comigo, olha, cirurgia grande, demorada e perigosa. Um deslize, se atingir a jugular, tchau vida. Me deu os riscos cirúrgicos para me ler, e eu comecei a ler, não estava entendendo nada, falei com ele assim,
eu tenho outra alternativa? Ele falou, não, essa é a única alternativa. Então, não vou ler mais nada, me dá. Assinei o risco cirúrgico e fui, com fé, firmada na fé. E no dia de fazer a cirurgia, a enfermeira entrou para me pegar para o centro cirúrgico e falou assim, já avisaram para a senhora que essa cirurgia é grande e perigosa? Falei, já, estou indo consciente, eu tenho fé. E fui com fé. E a fé está aqui, ainda. Há 22 anos. Há 22 permanecendo. anos. E antes disso já permanecia, né? Que bênção. A fé é tudo. E você, Odilon, o que você poderia, você como filha e como alguém que passou pelos estudos, perda, estudar e lutar ao mesmo tempo, o que você diria para essa pessoa que precisa ouvir uma mensagem de encorajamento da sua parte? Jamais desista de seus objetivos, lute, sonhe, e se os seus sonhos forem os sonhos de Deus, eles irão se concretizar. Se não for feita, se não for, é porque não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é soberana e ela é a melhor para a nossa vida. Às vezes, aos nossos olhos, não. Pode parecer que não. Pode parecer que aquilo que está acontecendo não é o melhor. Mas Deus sabe de tudo que é necessário para nós, sabe o que nós vamos, por quais caminhos vamos trilhar, por tudo que nós vamos passar. Então, o que eu quero dizer é que Deus é soberano e Deus ele tem todo o propósito. E esse propósito ele é o melhor para nós. Amém. E aceitar sempre, sem lamuriar, sem murmurar. Uhum. Né? É isso aí. Gente, muito obrigado. De fato, a história de vocês é transformadora e eu desejo que Deus continue abençoando a vida de vocês. A senhora continua firme na fé, o Dilma também, e isso é bênção de Deus, isso é para a glória de Deus. Então, muito obrigado por vocês terem vindo aqui, tá? Que Deus abençoe e que o pessoal que está nos ouvindo, com certeza vai ser transformado pela vida de vocês. Amém. E você ficou com a gente até aqui, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós temos mais histórias que podem te transformar. Então, até o próximo programa.